falar sobre catálise está muito longe do que seria um curso ofertado aí, né, na graduação, na pós-graduação, que é um curso de 60 horas. Então, o que eu quis fazer é juntar alguns apanhados, as partes principais aí do que a gente estuda e trazer para vocês aí de forma um pouquinho mais simplificado, né? E então, né, hoje eu venho aqui falar, né, um pouquinho da catálise heterogênea, né, um pouco dos processos que ela está envolvido. Esse termo nanocatálise é uma coisa que é nova, até apareceu o concurso há um ano atrás sobre isso, numa universidade, né, eles abriram vaga para nanocatálise. E também o termo fotocatálise, que tem sido muito estudado, não é muito o que a gente vai desenvolver dentro do PRH, mas são conceitos importantes aí, porque quando se fala de catálise heterogênea, a fotocatálise também está envolvida, né? Então, para a gente começar a situar, né, um dos pesquisadores aí que teve grande parcela, né, grande contribuição aí para o termo, né, para o surgimento da palavra catálise foi o Jacob Berzelius, né? Jacob Berzelius não só a catálise ele conseguiu, né, estudar a primeira vez, mas ele deu uma grande contribuição aí à química moderna que a gente tem, né? Ele foi uma das pessoas que começou a sistematizar, na verdade, dar nomes aos elementos químicos que existiam na época, né? Porque até então, antes dele, era tudo muito ligado à alquimia. E o Jacob Berzelius, ele foi o fundador, ele pode ser considerado o pai da química moderna, né? E ele observou, né, em 1835, que algumas reações eram aceleradas por algumas substâncias, que ao final do processo é, elas permaneciam intactas, inalteradas, né? E ele chamou, né, essas substâncias, ele nomeou, né, como catalisadores, né? A palavra catálise surgiu do grego, né, kataliev. E aí, então, surgiu a primeira vez aí um relato dessa palavra, né, desse estudo. Em 1909, William Ostwald ganhou o Prêmio Nobel em Química, né, por suas pesquisas na área de catálise, e ele foi a pessoa que praticamente conseguiu descobrir os princípios fundamentais que governam, né, o equilíbrio químico, e não só isso, como que alguns elementos, algumas substâncias influenciavam na velocidade das reações, né? Então, eu posso dizer aí que ele foi também uma das pessoas que ajudou a trazer, a descobrir, né, o conhecimento, né, sobre essa área aí tão importante, tão estudada atualmente, né? Fazendo um panorama atual aí, né, do mercado de catalisadores e da catálise, né? Atualmente, o mercado, né, que gira em torno, né, de catalisadores novos, regenerados, gira em torno de 25 bilhões de dólares, né? Esse é um dado de 2014, há 6 anos atrás, mas esses números eles não mudam muito expressivamente, mas para vocês terem uma ideia só do tanto que é tão relevante e tão importante essa indústria de catalisadores, né? Os processos os quais eles estão envolvidos, né? E dentro desses materiais, né, estão envolvidos aí metais com alta área específica, metais portáteis sólidos de alta área específica, a gente tem óxidos metálicos, diversos tipos de óxidos, as zeólitas também, são os materiais aí, eu posso dizer que são os mais usados, principalmente na indústria petroquímica, né? As argilas, os haletos metálicos, são muito utilizados aí na catálise homogênea também, e gostaria de dizer que aproximadamente 74%, né, dessa classe aí de catalisadores está associada à indústria petroquímica. Ou seja, a indústria petroquímica, ela praticamente tem essa demanda muito grande, né, domina a utilização, né, e aí tem a utilização, por trás da utilização é necessário o estudo, né, para se aprimorar aí os processos e tudo mais.
contando um pouco, né, a historinha dos catalisadores, né, no Brasil, se a gente então percebe que 74% da indústria petroquímica absorve, né, em volume, né, esses materiais, né, os catalisadores, para vocês terem ideia, a história no Brasil começou com as primeiras, com a fundação das primeiras petroquímicas e as indústrias de refino, no caso, Petrobras, né, meados de 1960, 1970 foram criadas as primeiras refinarias no Brasil, e a partir de então começou-se a ter, né, essa necessidade, o uso por catalisadores. A gente percebe que a primeira fábrica de catalisador no Brasil foi a Oxiteno. Ela foi fundada no Brasil em 1980 com a finalidade de produzir catalisadores das reações para produção de hidrogênio e para a produção de óxido de etileno. Mais tarde, em virtude de alguns conflitos comerciais no mercado europeu, um panorama econômico que estava acontecendo, um problema econômico que aconteceu lá fora, começou a ter falta de catalisadores também para algumas reações, uns processos específicos que a indústria petroquímica importava e esses catalisadores não estavam chegando. E aí, com uma parceria, né, entre a Petrobras e a Albemarle, né, que é a antiga AkzoNobel, que era a empresa responsável, né, por produzir catalisadores, eles fundaram a Fábrica Carioca de Catalisadores. Essa Fábrica Carioca de Catalisadores foi fundada em 1989, com a função de atender essa demanda da Petrobras, né? E um outro fato importante que a gente percebe, né? Primeiro vieram as refinarias, as fábricas de catalisadores, e em 1981, o Instituto Brasileiro de Petróleo, ele organizou o primeiro seminário de catálise, em 1981. E aí, esse seminário de catálise, eu acho que teve o segundo seminário, o terceiro, acho que a partir do quarto seminário ele passou a ser um congresso, o atual Congresso Brasileiro de Catálise. Ele foi sediado a primeira vez em Minas Gerais em 2017. Eu tive o prazer de participar da organização desse congresso, um congresso muito importante, interessante, porque ele consegue trazer pesquisadores de peso, né, de fora do país, junta todo mundo especialista na área, aqui no Brasil também, e é um momento muito bom para compartilhar conhecimento aí. Então, já que os catalisadores, né, eles são muito utilizados aí nos processos industriais, eu trouxe aqui para vocês um esquema, né, de uma planta de produção de biodiesel. A gente observa que cada etapa, né, dentro desse processo de produção, eu tenho uma operação unitária. Essa operação unitária, ela visa tratar o meu reagente, fazer uma separação, eu tenho os meus reatores, eu preciso tratar, separar os meus produtos da reação, né? E aí, cada etapa dessa aqui é uma operação unitária. Então, vocês vejam que eu circulei aqui de vermelho, né? Eu tenho 2 reatores aqui nesse processo aqui que foi dado como exemplo de uma planta de produção de biodiesel. Então, a gente imagina que a catálise, né, a utilização de catalisadores, ela vem a contribuir para otimizar a conversão do meu substrato, do meu reagente. Eu levo os meus reagentes ao maior grau de conversão, né? E fazendo isso, eu não vou ter tantos reagentes não convertidos ao final do meu processo, que precisam passar por uma etapa de separação posterior e depois ir para um segundo reator para finalizar, né, para dar um polimento aí nas reações. Quando eu utilizo um catalisador, a ideia é maximizar os processos dentro das indústrias, pensando nas operações unitárias. Por quê? Se eu consigo otimizar a minha reação, né, converter o máximo de reagente em produto, eu não vou precisar de uma etapa para... Oi? Eu não vou precisar de uma etapa posterior para corrigir, né,
para polir ali o meu produto. Fazendo isso, reduzindo o número de operações unitárias na indústria, eu estou reduzindo custos e também estou reduzindo os meus resíduos gerados, né? Isso é uma função muito importante que a catálise traz nos processos industriais. E falando de processos, né, existem três termos que são muito importantes usados, não só na indústria, mas dentro do laboratório também, que são formas de avaliar como que a reação se procede, né? Então, os termos, né, esses parâmetros que a gente conhece, é conversão, seletividade e rendimento. A conversão, ela mede, né, o número de fração de moléculas de reagente que se transformam em moléculas de produtos, né? Interessante saber se o meu processo eu conseguir converter 50%, 70% ou 100%, né? A seletividade, ela consegue ali, né, avaliar a fração de moléculas de reagente convertido que se transformaram em moléculas de um produto P, né, específico. Se eu tenho um processo que eu formo subprodutos, é desejável que eu forme um produto em que eu quero vender. Não me interessa o produto X, me interessa o produto P. O produto P é o que eu vou conseguir vender no meu cliente, ele tem uma pureza e em todo o interesse, né, em ter maior seletividade nos meus processos, né, onde eu não vou precisar de ter uma etapa para separar, para purificar o meu produto, né? E aí, isso dentro de uma indústria, né, tem um aumento de custo. E dentro do laboratório, a gente entende com aumento de trabalho, né? A gente tem que otimizar as condições para que a gente seja o mais eficiente possível. O rendimento, né, que é um termo que é usado, né, para medir o quanto, né, eu produzi da minha reação, nada mais é do que o produto entre conversão e seletividade. Eu coloquei aqui esses três parâmetros, né, porque eles são muito usados atualmente em virtude dessa preocupação aí com o meio ambiente, né? Atualmente a gente escuta dizer muito sobre processos verdes, né? Uma rota ambientalmente amigável, química verde, né? Do que se trata isso, né? Tem um químico, um pesquisador holandês chamado Roger Sheldon, que em 1992 ele estudando, né, o quão eficiente os processos eram, ele desenvolveu, criou, né, chamado fator E, né, que na verdade corresponde à medida de quão verde o meu processo químico ou os meus produtos são. Aqui, né, eu tenho essa relação, na verdade, esse fator E é nada mais do que a razão dos resíduos produzidos do meu processo dividido pela o produto produzido, e isso em termos em massa, né, em quilos, né, em quilos produzidos de resíduo dividido por quilos de produto produzido, né. A gente observa que a indústria petroquímica, ela tem um fator E muito baixo, que isso é desejável, ou seja, eu estou produzindo menos resíduos no meio dos meus produtos. Se a gente entende que a indústria do petróleo, né, eu chego ali, o petróleo é minha matéria-prima, com um simples processo de destilação, eu consigo extrair todos os meus componentes ali, né, conforme o ponto de ebulição de cada espécie, né, eu consigo aproveitar praticamente 100% do meu petróleo, né, eu submeti meu material a um processamento, o qual eu não tive quase resíduo nenhum. Se a gente pensar no biodiesel, né, a produção do biodiesel gera 10% de glicerina em volume, né? Aqui a gente está falando de quilo, mas se a gente pudesse arredondar, colocando a cada 10 quilos de glicerina eu produzir, né? Na verdade, de 100 quilos processados de óleos vegetais, né? Eu tenho 10 quilos de glicerina, que é um resíduo, eu estou obtendo ali 90% de produto, que é o biodiesel. Quando eu faço essa razão, eu vejo que ele fica também em torno de 0,1, 0,11, alguma coisa assim. Então, o processo de produção do biodiesel também, ele entra nessa classificação aqui de setor, né, de petroquímico, né? Mas, na verdade, é só uma classificação aí que eles deram. Aí a gente observa, né, o bulk chemicals está relacionado com a produção de ácido nítrico, ácido sulfúrico, soda, cloro, são processos onde
eu tenho uma produção aí em grande quantidade, né, de produtos químicos, porém, eu já começo a ter um aumento da geração de resíduos. E à medida que eu vou descendo aí, né, produtos químicos finos, eu vou diminuindo a quantidade de produção dessas espécies e eu vou gerando mais resíduos. Produtos que precisam à medida que eu vou aumentando as etapas de reação, né, a gente pega lá na química orgânica, né, são várias etapas para produzir um determinado composto. Quanto mais etapas eu vou tendo no meu processo para produzir um produto, eu estou gerando resíduo, eu estou usando um solvente, eu preciso tratar com ácido, eu preciso tratar com uma base, eu preciso fazer uma purificação, eu preciso tratar esse produto, uma recristalização, enfim. À medida, né, que eu vou aumentando a especificidade do meu produto, eu vou aumentando mais essa quantidade de resíduo. Por isso que os medicamentos são um produto muito caro, né? São difíceis de ser produzidos, geram muitos resíduos, é necessário muita matéria prima, né, para fazer a transformação, né, desses materiais. Então, eu falei de processos, né, eles são importantes aí para medir o quão eficiente, né, o quão eficiente a minha reação está ocorrendo. Mas em se tratando do catalisador, a gente sabe que o catalisador ele não é consumido no processo, né? Embora, né, cada sítio cataliticamente ativo possa participar de muitos ciclos. E aí existe, então, né, um conceito que mede essa capacidade de medir a eficiência, né, dos catalisadores, que na verdade é uma relação entre a quantidade de reagente por catalisador por quantidade de catalisador utilizado. A gente tem o termo turnover number, que é muito conhecido, chamado por Thom. O que ele é? Ele representa o número de ciclos que uma molécula de catalisador executa antes de sofrer desativação, que isso é importante, né? Ou seja, eu tenho X números de moléculas de A que um catalisador consegue converter em B antes dele morrer, né? Tem um outro termo, eu falo morrer, que é o termo que o pessoal usa, né, no jargão aí de laboratório. Turnover frequency nada mais é do que o valor do tom dividido pelo tempo, né? Ou seja, o número de moléculas de A que uma molécula de catalisador consegue converter em moléculas de B, mas por segundo, por minuto ou por hora. Quando eu consigo esses dois parâmetros, né, para avaliar a eficiência do meu catalisador, eu estou conseguindo, vamos dizer assim, conhecer sobre o meu catalisador. É um termo correto, é um termo elegante, né? E o pessoal que trabalha muito na área, né, para entender os materiais, né, os catalisadores que estão sendo usados ali, gostam muito disso, mas para um trabalho de laboratório, se eu vou trabalhar com catálise, não significa que eu tenho que colocar esses números, né, esses valores ali nas minhas reações, mas é algo que deixa o trabalho um pouco mais elegante. Henrique, Oi? como é que calcula esse? Eu sempre tenho dúvida, porque eu não sei calcular. Eu já li e já esqueci de novo. Como é que calcula esse turnover, esse tom aí? Ele, na verdade, eu não coloquei a fórmula aqui, mas ele mede, né, a quantidade de moléculas convertidas em função dos sítios ativos, né? Eu preciso determinar quantos sítios ativos eu tenho no meu catalisador. Como que eu consigo fazer isso? Tem técnicas do tipo titulação de hidrogênio, que a gente consegue fazer em TPR, né? TPR, para quem não sabe, é um equipamento que faz redução à temperatura programada dos catalisadores, né? Tem um outro módulo lá que a gente acessa, que a gente consegue fazer titulação de hidrogênio, onde o hidrogênio ele adsorve na superfície do sítio ativo, e aí, a partir dessa adsorção, em função do volume de gás absorvido, tem um algoritmo, o próprio equipamento ele calcula o valor de dispersão desses sítios ativos, né?
E aí, essa dispersão, eu de cabeça aqui, eu também não vou saber te falar. Em uns trabalhos que eu publiquei, nós até calculamos, eu fiz esse cálculo, mas já tem um tempo. Enfim, a gente divide pelo número de sítios ativos e também divide, além da técnica, né, do TPR, a gente também pode usar o XPS. O XPS é uma técnica que consegue ver os elementos na superfície, né? E aí a gente consegue determinar a razão desses elementos na superfície. Tem uma formulazinha, ela é pequena, mas agora tem uns outros parâmetros, eu acho que tem umas constantes, eu acho que tem umas constantes também que levam em conta, mas é um cálculo simples, tá? Não é uma conta difícil, não. Eu até não, eu poderia ter até colocado aqui, eu deixei o livro lá em casa, senão eu também poderia falar aqui. Mas não é nada difícil, o difícil é usar a técnica, né? Titulação de hidrogênio, eu cheguei a fazer lá no Luiz, o TPR dele faz. Nós conseguimos fazer essa titulação de hidrogênio, e também a gente usa informações de XPS. Então, o XPS também, ele ajuda a dar no final ali, a gente junta as duas técnicas e consegue determinar esses valores. Tá certo. Depois a gente olha para a gente publicar quando a gente fizer nossos trabalhos, né? Tá, não, beleza. Até o Luiz, ele tem o equipamento lá, o TPR, né? Eu acho que desde o tempo em que ele era aluno de doutorado, ele fez sanduíche na Argentina, ele descobriu como é que fazia lá e nunca tinha feito no equipamento dele. E eu e um outro aluno dele lá, nós sentamos um dia e conseguimos fazer essa determinação. É até uma coisa, é bem simples também, né? A análise, não é nada muito difícil não, e a gente consegue. Ô, Henrique, deixa eu te falar, o Carlos Damasceno está com a mãozinha levantada. Você quer fazer uma pergunta, Carlos? Já que eu não estou vendo. Pode perguntar agora ou vocês preferem no final? Pode perguntar agora, Pode hoje. perguntar. Tá uma meia aula, meia apresentação. É porque tem grupo, o grupo é pequeno, né? Pode é um trabalho. Tá bom. Você falou que o catalisador ele não é consumido, né, no processo. Só que eu fiquei em dúvida com relação a essa desativação. É ligado à energia necessária para converter A em B, por exemplo? Quando o catalisador é desativado, o que ocorre, entendeu? Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Lá na Desculpa, frente, eu vou. Não, tranquilo. Lá na frente eu deixei uns slides para mostrar como é que acontece os processos de desativação. Tranquilo, então. Obrigado. Beleza? Tranquilo, de nada. Então vamos lá, seguindo adiante. Então, né? Voltando aí, né? Para fechar essas definições, né? O catalisador, né, ele lida, né, com a mudança do caminho da reação, até que a reação atinja o equilíbrio, né? Uma vez que todo o meu reagente se transformou em produto, a reação chegou ao fim, né? Esse fenômeno é um fenômeno estritamente cinético, ele não é termodinâmico, né? O catalisador, ele é capaz de aumentar a taxa de reação e ele não é consumido no processo, como eu havia falado antes. E ele não altera, ele não pode nem deve alterar o equilíbrio químico. Nessa figurinha aí que eu coloquei para vocês verem, né? Eu tenho o ponto A e o ponto B. Essa distância, essa diferença, na verdade, de elevação, de altura, né? Do ponto A até o ponto B, a gente poderia considerar como uma condição de equilíbrio, né? Se o meu catalisador levar esse meu pontinho A até a metade do morro, significa que eu alterei o equilíbrio, se ele não conseguir chegar até lá em cima. É uma forma que os livros usam para explicar que o equilíbrio não é alterado, mas não é uma forma também muito legal, não, porque dá a entender que parece que a energia de ativação acaba que está sendo um pouco maior, mas enfim, o que eu queria deixar para vocês, para explicar, é que o catalisador ele não vai alterar o equilíbrio, ele só vai conseguir converter minhas moléculas de reagente em produto, né, se meu ΔG for menor que zero, né, ou seja, o processo tem que ser espontâneo, mas não significa que eu
que a reação também aconteça, né? Igual se a gente pega a cabeça do pallet de fósforo, né? Se não houver aquele pequeno atrito ali, ele não vai incendiar, mas ele pode ficar ali anos, né? Sem incendiar, né? Não acontece nada. Também existe uma outra explicação, né? Se eu colocar hidrogênio e oxigênio, os dois gases presentes, né? O hidrogênio é muito inflamável. Não acontece nada se eu misturar os dois gases. Mas se tiver a presença de platina, né, no ambiente onde eu tenho esses dois gases, acontece uma reação muito rápida, né, que acaba formando e produzindo água, né, com liberação de energia. Então, falando, né, da catálise, né, que ela é capaz de acelerar essa taxa de reação, né, eu delimitei aqui a explicação nos reatores em batelada, né, que os reatores em batelada, eles têm um volume constante, diferente dos reatores em fluxo contínuo, né, o volume deles é alterado aí, tem alguns parâmetros que alteram. Considerando essa minha reação, né, de moléculas de A, né, de reagente se transformando em moléculas de B, a velocidade da reação nada mais do que observar a quantidade de moléculas de A que foram convertidas, né, que reagiu num determinado tempo, né, e como notação, se a molécula de A ela reagiu no tempo, né, nessa expressão onde eu tenho aqui, né, menos dA sobre dt, né, me diz o quão rápido os meus reagentes estão se transformando em produto, né, em d de B sobre d de T, né. E aqui eu tenho o fator, né, do coeficiente estequiométrico, que é 1 sobre o coeficiente estequiométrico, né, que isso aí é uma expressão aí que é usada para determinar a velocidade da reação. E uma outra forma também, né, de expressar, na verdade, a lei da reação, ou seja, a etapa que determina a velocidade da reação, ela também pode ser expressa por essa expressão, né, onde eu tenho V de A igual a K vezes a concentração de ar, né, que nada mais é números de mols de ar por volume, né, num determinado por tempo, né. Então, essa constante aí, ela nada mais é do que mede o quão rápido está sendo a minha velocidade, né. E um parâmetro muito importante dessa constante é que essa constante ela é influenciada pela temperatura, né? E quem descobriu isso foi um químico sueco, né, Svante Arrhenius, em 1930. Ele estudou essa relação onde, ao aumentar a temperatura das reações, ele alterava essa constante da minha reação, né? E aí, através dessa expressão, através dessa minha expressão, eu tenho um termo aqui que o que mais importa para a gente é esse EA, que é a energia de ativação. O que é a energia de ativação, né? É a altura da barreira energética que o sistema deve ultrapassar para que a reação ocorra, né? E é nesse ponto que o catalisador, ele praticamente governa a reação, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um sistema, de uma reação que eu tenho conversão de acetonitrila em presença de oxigênio, ou seja, uma reação de combustão, onde eu produzo nitrogênio e CO2. Aqui eu observo nesse gráfico, né, que eu tenho no eixo Y, né, conversão da acetonitrila em função da temperatura no eixo X, né. E eu utilizei aqui, no caso, né, nós temos 3 catalisadores, né, eu tenho o óxido de cobre, o óxido de cobalto e o óxido de ferro. E aí é o seguinte, à medida em que eu vou aumentando a temperatura do meu sistema, né, onde está lá presente, né, a acetonitrila e o oxigênio, eu tenho a possibilidade de avaliar de intervalos de tempos muito curtos, como que está a minha quantidade de acetonitrila lá no meio. À medida em que eu chego numa temperatura próxima a 300 graus, eu observo que a conversão ela sobe abruptamente. A partir desse momento em que isso acontece, isso está mostrando para mim que a reação conseguiu vencer essa barreira de energia e os reagentes estão se transformando em produtos. Por curiosidade, que vocês observem, né, que o gráfico aqui, né, onde eu tenho as bolinhas,
é o responsável pelo catalisador aí, o de óxido de cobalto, né? O óxido de cobalto, ele conseguiu fazer com que a reação acontecesse numa temperatura mais baixa. Então, ele foi muito mais eficiente do que um catalisador que o óxido de ferro, que eu precisei de uma temperatura muito maior para vencer essa barreira de energia, para que a reação começasse a acontecer, né? Isso é um exemplo de uma reação que, na verdade, ela foi uma reação em fluxo contínuo, né? A gente passava, foi até um trabalho que eu participei, né? Que eu, com o pessoal lá da Federal de São João del Rei, a gente passava um fluxo de acetonitrilo e oxigênio, e a ideia era converter essa acetonitrila, porque a acetonitrila, ela, na verdade, na indústria, ela é tida como um poluente nos processos de produção de polímero. Então, ela é encontrada nos gases de exaustão. E o que o pessoal fazia era queimar essa acetonitrila, só que ela não formava N2 diretamente, ela formava NOx, né? E NOx, amônia, cianeto, enfim, compostos muito tóxicos, né? E a ideia de se utilizar o catalisador, ele, na verdade, ele acelerou o processo, diminuiu a temperatura de combustão e teve a capacidade de formar compostos com baixa toxicidade. Aqui, no caso, a gente está formando CO2, CO2 é um poluente, mas comparado ao CO2 com cianeto, CO2 com amônia, o CO2 é um composto inerte, né? Então, ele, para o homem, diretamente, ele não tem essa toxicidade muito alta aí, né? Ô Henrique, será que eu posso contribuir um pouquinho naquele Pode? slide Pode? seu? É só porque, gente, eu dou aula de... Agora eu até nem estou dando essa aula dessa disciplina, mas cinética, né? Então, assim, eu queria só aproveitar isso que o Henrique falou, essa figura aí, Uhum. exatamente essa figura. Porque o Henrique falou duas coisas na fala dele que talvez vocês não entenderem, fique uma confusão. Primeiro, ele falou assim, o catalisador vai fazer com que eu tenha menos rejeito, menos resíduo e tal. E depois ele fala assim, o catalisador não mexe no equilíbrio, né? Então, isso dá um nó na cabeça, porque o que é o equilíbrio? É constante equilíbrio, é produto sobre reagente. Né? Então, o equilíbrio está aqui, gente, nessa parte onde passa o tempo, aumenta a temperatura e não vai acontecer nada. Não tem catalisador que dê jeito. Todo mundo ficou igual, tá vendo? Então, até chegar nessa parte reta, que é o equilíbrio, onde tem a constante equilíbrio, né? O catalisador não altera, não. Todo mundo converte para o mesmo equilíbrio. E aí, todo mundo vai ter o mesmo produto, quando tiver reagente residual vai ter, então não vai adiantar. Né? Então, quando ele fala isso, se você estiver trabalhando no equilíbrio, não adianta catalisador, não. Mas o catalisador, porque no equilíbrio é a parte da termodinâmica química. E antes do equilíbrio, né, é a parte da cinética. Então, assim, quer ver abaixo aí de 450, aí o catalisador, cada empresa, cada aluno que fizer de um jeito usando um catalisador, ele vai ter condições diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que um cara está aí a 320, uma empresa está trabalhando a 320. Você sobe uma reta aqui a 320, por exemplo, não sei se... Acho que vocês não estão enxergando meu mouse, não, né? Mas sobe uma reta ali. Olha para você ver. O carinha que está trabalhando com quadradinho, que é o óxido de cobalto, ele vai ter uma conversão muito mais baixa do que o quadradinho vai ter uma conversão muito menor, que é o cobre, do que o cobalto, que vai estar lá em cima. Né? O cobalto, se você subir uma reta da temperatura. Então, você vê, o que está trabalhando com a bolinha, ele vai ter mais produto e menos reagente. Então, para ele vai ser mais fácil purificar do que o outro do quadradinho, que quem está com óxido de cálcio e de cobre, que vai ter muito mais reagente. E o outro, que vai estar no triângulo, esse aí vai ter produto, né? Porque o negócio dele só vai... Praticamente é 400 então, graus. o catalisador... Que nível? então, o catalisador
você trabalha com ele antes do equilíbrio químico, não é? No sentido de que ele te propicia esses ganhos aqui. Então, eu acho que essa figura é muito rica para você entender, né? Uhum. Essa importância do educador, compartilhar com o pessoal, tá? Não, tá tranquilo. Desculpa incomodar. Foi ótimo. Mas como a gente está num grupo, a gente está É, discutindo, ensinando os meninos, a nivelando, né? ideia é essa, né? É trazer um pouquinho do que eu sei para todo mundo, para tentar normalizar aí todo mundo, né? Porque na hora que começar a ler os artigos, os trabalhos, começar a entender mais do que se trata, ter atenção aos gráficos, né? Acho que o importante é isso. Posso ir então, Vânia? Ok. Tá. Então, falando, né, dos processos aí catalisados, né, das reações catalíticas, né, a gente conhece esse velho gráfico de energia potencial em função do caminho da reação, né? A gente sabe que a energia da reação não catalisada, ela possui, né, uma energia de ativação maior, né? E a energia da reação catalisada é menor, que é o que reflete lá no gráfico anterior, né, que a gente acabou de discutir, né, que é a questão da temperatura, né? E aí, dentro dessa reação catalisada, né, existem algumas etapas que acabam desempenhando aí, né, que contribui para o todo, né? E aí a gente tem dois mecanismos muito conhecidos e discutidos na literatura, né, que falam sobre o caminho de reação, né, de uma reação catalisada, né? A gente tem o mecanismo do Langmuir-Hinchelwood, que na verdade nada mais é do que eu tenho duas moléculas, né, de A e B de reagentes, né? Elas vão se dissolver na superfície do meu catalisador. Essas moléculas elas vão diminuir o grau de liberdade que elas têm, e isso é observado, né, quando acontece a absorção delas na superfície do catalisador, eu tenho uma redução da energia potencial. Em seguida, eu preciso de uma pequena energia para acontecer a quebra da ligação, né, dos meus compostos e formação de novas ligações químicas, então acontece ali a reação na superfície catalisador, e em seguida eu preciso de uma energia mínima para fazer com que minha molécula de produto sofra desorção da superfície, né? O outro mecanismo que também é conhecido, né, na catálise é o mecanismo do Iley-Riedel, que nada mais é do que a espécie, né, uma molécula de reagente A se adsorve primeiro na superfície do catalisador. A molécula B, ela na fase gás, ela sofre uma colisão com essa molécula A adsorvida e dali então acontece a reação e já forma o produto C e aquele conjunto se dissolve da superfície do catalisador. Mas basicamente são mecanismos que o pessoal estudou muito no passado, mas em termos práticos, quando a gente está fazendo as reações catalíticas, a gente não está muito preocupado com, está acontecendo a reação pelo mecanismo de Langmuir ou pelo mecanismo de Iley-Riedel. O que a gente realmente, às vezes, está preocupado é se está tendo conversão, a seletividade é boa, o rendimento é bom. Quando a gente consegue bons resultados, aí a gente vai tentar destrinchar um pouco mais. Qual o mecanismo que está acontecendo, né? Isso eu falo em termos práticos de vivência de laboratório, realização dos experimentos, até chegar a uma publicação, né? Se é interessante saber o mecanismo, aí o pessoal vai a fundo, né? Então, falando, né, da catálise de um modo geral, a gente... Bom, estou falando aqui da indústria, né, a petroquímica, ela puxou bastante aí o estudo, né, dos catalisadores, e por trás também, né, as biorefinarias, elas também usam, né, bastante aí os catalisadores. A gente sabe que o petróleo, ele é basicamente, né, composto por moléculas de hidrocarbonetos, né, aqui vocês podem ver aqui nesse quadrante preto, né, do lado esquerdo, e aí, para
separar esses compostos, a gente sabe que é preciso uma destilação. Mas uma destilação só não é suficiente. Então, para que eu possa produzir os meus combustíveis, né, onde eu tenho minha gasolina pura, meu querosene, meu diesel, em alguns momentos é necessário realizar alguns processos catalíticos, né, onde eu faço alquilação, craqueamento, isomerização, né. Quando eu não quero produzir os meus combustíveis, eu quero utilizar os compostos da indústria do petróleo para química fina, eu faço adição de heteroátomos para criar moléculas complexas, moléculas diferentes. Então, eu faço adição de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre e fósforo. No outro lado, lado direito, a gente percebe, né, a biomassa, né, praticamente é composta, né, por lignina, né, e celulose. Aí eu tenho dentro desse quadrante verde aí essa figurinha representando aí no lado esquerdo, dentro do quadrante, uma estrutura, né, modelo de uma lignina, do lado direito aí uma estrutura de um açúcar, né. E aí a gente observa que para levar a lignina ou os açúcares, né, para virarem combustíveis, né, como a gasolina verde, o bioquerosene, o biodiesel, eu preciso remover esses heteroátomos, né, que são os átomos de oxigênio. Vocês viram nas apresentações anteriores, né, tanto da Flávia, do Thales, a própria Vânia já disse também, né, que eu consigo, ao fazer isso, eu aumento o poder calorífico, né, das minhas espécies, né, dos meus produtos, né, que aí torna interessante utilizá-los como um combustível. Mas também a biomassa, ela não é também só usada para produzir combustíveis. Tem estudos também, né, que estão voltados para a produção de produtos na química fina, né? A partir de reações de hidrólise, descarboxilação, hidrogenólise, eu também consigo formar produtos, né? Por exemplo, a gente tem aqui que vem em mente aqui agora, por exemplo, hidroximetilfurfural. Ele é obtido a partir das reações de hidrólise, hidrogenólise dos açúcares, né? O chamado HMF, né? Ele é um produto bastante cobiçado na indústria aí, né? Dos polímeros, né? Ele é um monômero aí muito conhecido, né? Enfim. E aí, pensando, né? A gente tem a biomassa, né? Tem a estrutura da lignina. A estrutura da lignina, a lignina é um sólido, né? E como vocês veem a complexidade dessa estrutura, é necessário, né, fazer um estudo mais detalhado para saber onde eu vou conseguir clivar essas minhas ligações, né, desse meu polímero e fazer a despolimerização. Sabendo que é interessante fazer essa clivagem onde eu tenho, né, as ligações onde o átomo de oxigênio está presente. Entretanto, né, ao fazer, né, ao tentar trabalhar com a biomassa, a maior dificuldade que acontece é que, uma vez que eu faço a despolimerização desse material, né, dessa estrutura, eu gero espécies radicalares. Essas espécies radicalares, né, como a gente sabe, os radicais eles são muito reativos. E aí eu consigo clivar as ligações, mas rapidamente esses intermediários, né, esses produtos ali formados, eles se unem, se ligam de outra forma e acabam produzindo espécies um pouco mais viscosas, né, que tem características como se fosse de um piche, que na verdade é o tal conhecido e chamado de biocrude, né? Ele tem aquele aspecto viscoso, um pouco mais denso, né, mais pegajoso, ele não tem uma fluidez tão boa, né? E pensando, né, para ser utilizado como combustível, a gente sabe que ele precisa ter uma fluidez. E para isso a gente precisa, né, de usar estratégias, né, como fluidos supercríticos, ter uma acidez não tão alta e nem não tão baixa. Posso também trabalhar em meios básicos, isso não é um problema. Ter um controle preciso da temperatura. Eu pus a imagem aí à direita, isso é a capa de uma defesa de tese de doutorado de uma menina que, quando eu fiz meu intercâmbio na Holanda, ela defendeu o doutorado dela e o trabalho dela foi despolimerização de lignina. Eu achei muito interessante porque o trabalho que ela teve, né, na tese dela foi entender os mecanismos como
acontecia a despolimerização da lignina, né? Então, é um estudo bem denso, bem detalhado, é até interessante, curiosa essa figurinha, a dificuldade que ela teve, né, para fazer esse trabalho dela, né? Mas voltando, né, no petróleo, que já é fluido, né, a partir, como eu tinha falado, né, a partir de uma destilação atmosférica e a vácuo, a gente praticamente consegue separar os compostos do petróleo, né? Aí eu tenho diferentes frações, né? Observem que eu tenho diferentes temperaturas onde esses compostos saem. Produtos na base da minha torre de destilação, eu tenho compostos grandes, né? Gasóleo de vácuo, resíduo de vácuo. Essas são moléculas de hidrocarbonetos muito grandes. E elas, da forma como elas são, é interessante clivá-las em cadeias menores, onde eu posso aproveitar, por exemplo, a produção de uma gasolina, né? Então, nesses quadrantes aqui, né, vermelhinhos aqui, né, eu tenho o HCC, que é o hidrocraqueamento catalítico, né, que eu estou transformando a um processo catalítico, um processo onde eu vou utilizar um catalisador para clivar a minha molécula de um asfalteno, de uma parafina, em moléculas de tamanhos menores, né? E aí, para cada região dessa, né, de temperatura onde eu tenho esses produtos, um catalisador ele é requerido, né, para atender essas especificidades que eu tenho, né, dessas minhas moléculas aqui, né. E observem que, por exemplo, a partir dos produtos, né, dos destilados aqui com temperatura mais baixa, né, no alto da torre, né, eu já consigo fazer reações de isomerização, hidroisomerização, são condições mais brandas e são catalisadores que não requerem, talvez, né, uma severidade tão grande, né? E aí entra nessa situação, né? Se eu estou trabalhando na base, né, no fundo da minha torre de destilação, eu tenho uma tendência a formar espécies, né, que são poliaromáticos, só tem a presença de poliaromáticos que são precursores, na verdade, da formação de coque desses catalisadores, né? E aí eu preciso ter materiais que são resistentes ao coque, que eles aguentem temperaturas altas, né? Que eles suportem também essa variação de pressão, porque, querendo ou não, a pressão, baixas pressões e altas temperaturas tendem a fragilizar esses catalisadores também, entendeu? E falando das zeólitas, né? O que são zeólitas, né? Eu estou falando desde o início aí sobre as zeólitas, talvez vocês já devam ter ouvido falar sobre as zeólitas. As zeólitas nada mais são do que aluminosilicatos. Eles são tetraedros, né? Eu tenho esse átomozinho aqui, né? Um pretinho aqui que ele pode ser de silício ou de alumínio. Esses tetraedros eles se ligam entre si como se fosse um polímero, né? E aí, a partir disso, eu gero estruturas, unidades primárias, que são essas estruturas aqui, né? Eu tenho a unidade da sodalita, a unidade do pentacil, né? E eu formo essas estruturas que a gente chama de unidades primárias, né? Da zeólita. E aí, em seguida, essas unidades primárias, elas se conectam entre si, formando essas unidades secundárias, né? Que estão aqui, né, nessa coluna, onde eu já começo a observar cavidades, circunferências com formas diferentes e tamanhos diferentes. E quando isso se estende, né, no sólido, né, se replica, né, de forma periódica, aí eu passo a ter, então, as minhas zeólitas, né? Aí eu tenho a faljazita, a ZSM12, a ZSM5, que é muito utilizado para a produção nos processos de craqueamento catalítico, né, de parafinas e asfaltenos para produzir gasolina, né? Tem a zeólita teta. Aproximadamente hoje existem mais de 200 tipos de zeólitas no mundo, né, conhecidas, né? Elas são desde de materiais sintéticos, né, ou seja, são produzidos em laboratórios, como são materiais naturais também, né? É possível encontrar zeólitas naturais, que são o caso das argilas, né? As argilas são materiais aí zeolíticos também, têm características
importantes, né? Tamanhos de poros distintos, né? Raios de poros distintos, entre elas, né? Tem cavidades maiores também, com formatos diferentes, e isso torna-se interessante aí, né, para a indústria do petróleo. Se uma vez que, né, eu tenho as eólicas com tamanhos de poros bem definidos, né, as eólicas elas são muito conhecidas por terem poros menores que 2 nanômetros, então elas são classificadas como materiais microporosos, né? Materiais que eu tenho poros da faixa entre 2 nanômetros e 50 nanômetros são materiais classificados como mesoporosos, né? As peneiras moleculares elas se enquadram aí nessas áreas, né? E dentro da catálise são materiais que são muito estudados aí em virtude desse tamanho de poros. E as eólicas não tem só isso, né? Não são só os poros que são importantes nas reações. A acidez também é importante. Eu tenho ácidos de Bronsted e ácidos de Lewis. Para quem imaginava que a acidez ela só existia em fase aquosa, ou em fase gasosa, né? Não sei. Aí teria dificuldade de se medir essa acidez. Existe acidez em sólidos também, né? Aqui eu tenho um ácido de Bronsted, né? Que a gente sabe que o ácido de Bronsted é doador de próton, e os ácidos de Lewis, né? Que são receptores de elétrons, né? De pares de elétrons. São materiais, né? Que têm essas características interessantes: tamanho de poro controlado, propriedades ácidas, e são estáveis em altas temperaturas, né? Então, eu tenho aqui uma condição muito ótima para se trabalhar. Eu estou trabalhando com um material que eu conheço, ele é uniforme, ele não é tão heterogêneo assim, né? E aqui nessa primeira coluna aqui tem um exemplo de uma reação, né, onde está acontecendo o hidrotraqueamento catalítico, né? Uma molécula grande de hidrocarboneto, ela tem acessibilidade ao poro. Dentro desse poro, devido aos sítios ácidos, né, eu tenho as reações acontecendo de clivagem das ligações carbono-carbono, e eu tenho, então, em seguida, a produção de moléculas menores que podem ser usadas, né, por exemplo, né, na gasolina, né. Tenho, tanto nesse segundo aqui como nesse terceiro, eu tenho reações de alquilação acontecendo, né. Eu tenho 2 moléculas de tolueno reagindo dentro dos poros, e aqui eu tenho a formação, né, de um para-tolueno e uma molécula de benzeno. Tem reações também de tolueno e metanol, onde eu tenho formação de para-tolueno e água também, né? Então, é interessante aí, né? As eólicas, elas atuam como microreatores, né? Eu tenho regiões específicas onde a reação acontece ali no próprio material. Isso é muito interessante, né? De ser estudado aí. Pois então, vocês já devem ter ouvido falar, né, de catálise homogênea, catálise heterogênea. Na catálise homogênea, né, o termo que vem à cabeça é que eu tenho um sistema onde o meu catalisador ele se encontra no mesmo meio do reagente, né, eu só tenho uma fase, né. E o catalisador heterogêneo, eu tenho meu catalisador em fase distinta do meu reagente, né. E a gente observa que cada um tem suas peculiaridades e características, né? A catálise homogênea, ela sem sombra de dúvidas, ela é altamente eficiente em virtude, né, do número de átomos que estão envolvidos na reação e o tanto de reagente que ela consegue processar, né? São sítios ativos uniformes, né? Entretanto, ela tem uma baixa estabilidade. Por que dessa baixa estabilidade? Catalisadores homogêneos, eles geralmente são complexos, são organometálicos, né? Eu tenho metal ligado a carbono, né? Por isso que tem esse nome, né? Organometálico. Esses compostos organometálicos, eles são são bem solúveis em solventes orgânicos, são complexos neutros, né? Tem baixos pontos de fusão, e isso faz com que ele também tenha baixo ponto de decomposição também, né? O fato do catalisador estar na mesma fase do reagente, ao final do processo, torna difícil a sua recuperação. Uma vez que você coloca ele lá, é um pouco mais difícil você separá-lo do meio, né?
Quando a gente vai para a catálise heterogênea, né, ali a gente está lidando com... A gente sai dos compostos moleculares, que são os catalisadores homogêneos, e vamos para o estado sólido, né, que é uma ciência diferente, né, peculiar. A gente tem algumas coisas que pesam um pouco negativo, né, que é a baixa eficiência atômica, porque eu tenho átomos, apenas os átomos da superfície que são ativos. Aqueles átomos numa superfície inferior, eles não são tão ativos assim. A gente tem distintos sítios ativos, né? Eu não tenho uma homogeneidade tão muito boa, né? Entretanto, são materiais que têm uma boa estabilidade. Eu mostrei para vocês, as eólitas, elas suportam aquelas temperaturas ali de 540 graus, 600 graus, tranquilamente. E o fato de estarem em fase distinta, eles são fáceis de ser recuperados. Hoje em dia, existe, né, com o advento aí como eu apresentei no título, né, nanocatálise, existe estudos, né, de fronteira das duas, que une o melhor dos dois mundos aí, né, tanto o melhor da catálise homogênea como o melhor da catálise heterogênea. O pessoal tem estudado a catálise do átomo único, ou do single atom. O que o pessoal tem feito, né? Utilizado aí, na verdade, eu mostro aqui para vocês, né, uma figura, né, de uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Tem alguns pontinhos que estão circulados, né? Os pesquisadores conseguiram identificar a presença do ródio em cima, né, desse suporte que eles usaram de óxido de zinco, né? Ou seja, são quantidades menores que eles utilizaram, né, sobre o suporte para fazer uma reação de hidroformilação. O que é essa reação de hidroformilação? É a conversão de um alceno, com utilização de CO e hidrogênio, para produzir um aldeído. E aí eles usaram esses catalisadores de ródio. Observem aqui na minha tabela, nessa minha entrada 1 aqui, né, na minha primeira linha, tem um aleto de ródio, né, um cloreto de ródio. Olha a eficiência do catalisador, né, o turnover number, né, de 3.324. A partir do momento em que eles usam pequenas quantidades de ródio sobre um suporte de óxido de zinco, né, eles conseguiram passar para 40.000 o valor do turnover number, né? Ou seja, trabalhar com quantidades menores de metais, né, de transição, né, baixa concentração sobre o suporte, isso faz com que o material ele seja muito ativo, né? O que é diferente Henrique, só Oi. uma complementação. Tá? Coincidentemente, eu e Yuri estávamos conversando sobre isso antes do seminário, porque exatamente a gente estava discutindo que os resultados dele, que a Cristiane tinha feito umas reações e que tinha um teor muito grande de metal, e que precisava reduzir o metal, né? E a quantidade, botar uma quantidade menor, né? Porque por quê? Porque aí você também dispersa melhor. Você tem um tamanho de partícula menor e você tem uma maior distribuição, uma melhor distribuição, né? Assim, e coincidentemente hoje também tive numa banca de doutorado de manhã, que era até uma tese de catálise heterogênea, e o cara desenvolveu um catalisador, uma pessoa lá de Maringá, e ele então teve um resultado muito, muito melhor quando ele botou partículas bem menores, né, nanopartículas no catalisador. Então, realmente, isso é um fato que grita, né? Que grita assim, na área de catálise. E isso dificulta o preparo, então tem que ter o know-how para fazer isso. Sim. Só para complementar. A dificuldade maior, na verdade, né, é quando eu estou trabalhando com quantidades muito baixas de metal, a dificuldade em caracterizar esses materiais, né? Eu preciso de técnicas mais avançadas, né? Eu tenho essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão de 2 nanômetros, eu vejo que ela tem uma resolução muito boa,
quando eu olho para o centro de microscopia aqui da UFMG, né, que a gente tem acesso e tal, eu acho que eu consegui imagem em resolução na faixa de 5, né? Mas com muita dificuldade, não porque os equipamentos são ruins. Na verdade, hoje, os equipamentos são bons, né? Mas a cada dia, né, essas empresas elas vão fazendo equipamentos novos e eles são bem mais caros, né? Então, um lugar onde a gente talvez conseguiria imagens desse tipo seria no Lucincrontron, né, no Sirius, lá em São Paulo, né, não em Campinas, né. A gente tem um fluxo de elétrons muito bons ali, né, um fluxo bem intenso, aí a gente consegue imagens desse tipo. Precisaria, né, de um XPS, que é uma técnica muito boa para ver superfície, né, e identificar esses elementos metálicos aí, né. Então, a partir do momento que eu diminuo a quantidade desses metais, né, por exemplo, se eu pegar essa linha 3, que eu tenho 0,006% de ródio, eu não consigo ver nunca a presença do ródio, por exemplo, na difração de raio-x. Eu preciso de, no mínimo, 5% de ródio no meu material. Né? Então, são coisas que a gente tem que recorrer às outras técnicas. Né? É muito bom, tem resultados muito bons, porém, para caracterizar fica difícil. Foi até um dia desse, foi ontem mesmo, eu revisei um artigo onde o pessoal estava falando que tinha single atom no trabalho deles, né? E aí eu já tinha passado por um processo de revisão, eu contestei, eu falei, olha, essas imagens de microscopia, elas têm que ser refeitas, e aí eles refizeram e, na verdade, eles até conseguiram mostrar, porque a resolução não estava muito bem. Então, a gente passa a exigir mais, olha, você tem que mostrar que você tem um single atom, não é uma coisa que, eu baixei a quantidade, tem o resultado ali, é bom, mas você tem que provar que a estrutura está lá. Então, tem dessas coisas também. Mas, passando aqui adiante, né, achando que essa apresentação minha, ela está até um pouco grande, sabe? Eu acho que nós chegamos na metade dela. Tô brincando, daqui a pouco acaba. Aqui tem o catalisador de Wilkinson, né? Esse catalisador de Wilkinson é um catalisador homogêneo, né? É um composto, né? Não é propriamente um organometálico, porque eu não tenho carbono ligado a ródio, né? Mas ele é um complexo onde ele é um complexo neutro. Vocês observem que a cada momento nesse ciclo, eu tenho algumas etapas elementares acontecendo, né? Isso na catálise homogênea, o pessoal costuma dividir essas etapas e classificá-las, né? Eu tenho aí as etapas de coordenação, né? São processos, né, que o pessoal identifica e nomeia. Tenho inserção migratória, eliminação beta, ataque nucleofílico, dissociação, né? Então eu tenho alguns nomes aí. Como a gente, né, o foco aqui é falar da heterogênea, eu não podia deixar de falar um pouco da homogênea, mas só para explicar como que as coisas ocorrem aí, né? E ao final do ciclo, né? Ao final aqui, quando eu tenho a entrada do meu reagente aqui, né? Que é o meu alceno, né? Um propeno, na verdade, ao final do ciclo catalítico eu tenho aí a hidrogenação dele formando o propano, né? E aí, vocês observem, eu tenho um catalisador sólido e ele, ao ser introduzido, né, num solvente em benzeno, né, ele praticamente passa a constituir uma única fase aí com benzeno, e depois fica difícil desse sólido aí ser recuperado, né? A reação acontece com um reagente gasoso formando um produto gasoso também, né? Isso tem que ser realizado uma autoclave pressurizada, né? Só a título de curiosidade aí para vocês aí saberem como é que se processa como é que são os mecanismos da catálise homogênea, né? Falando da catálise heterogênea, né? A gente tem o reagente, o catalisador em fase distinta do reagente, né? Tem sistemas onde eu tenho
meu reagente ele pode estar na fase gás ou na fase líquida, né? Toda essa estrutura que vocês estão observando aí, né, é o catalisador. Eu tenho a lúmina, né, e tenho óxido de níquel, eu tenho um cluster, né, de níquel, né, o níquel metálico. O conjunto disso tudo a gente chama de catalisador. E o que eu quero chamar a atenção é que apenas o sítio onde acontece a reação, né, que é o mais importante ali, o sítio ativo, né, para esse cluster de níquel, né, as reações de hidrogenação são muito conhecidas, né, os catalisadores de níquel são muito usados nesses processos, né, e a gente sabe que as reações acontecem nessas regiões distintas dessa superfície do catalisador, né, e aí a superfície de um catalisador ela é cheia de irregularidades, né, essas irregularidades é que acontecem as reações, né? Tem aí regiões de borda, de degrau, de buraco, de terraço, né? Cada região dessa eu posso ter uma atividade catalítica diferente no meu catalisador, né? Esse estudo de superfície dos catalisadores, ele na verdade, né, de sítios ativos, ele foi estudado há mais de 100 anos atrás, né? Pelo químico britânico Hugh Taylor, e ele conseguiu distinguir, né, entender que essas regiões distintas aí têm atividades diferentes, né? E aí, não só isso, a gente tem aí os efeitos de tamanho, né, morfologia, efeitos eletrônicos, efeitos de composição. A gente, hoje é muito... Todo mundo fala de nanociência, nanotecnologia, né, que as partículas menores, na escala de tamanhos de 0 a 100 nanômetros, né, as partículas nanométricas, elas têm efeitos, elas têm propriedades distintas, diferentes de partículas de tamanho maior, né? Então, para os catalisadores também, isso é importante ser levado em consideração. A morfologia das partículas também é interessante. Eu tentei representar aqui como se fosse um cluster pequenininho, né? Como se fosse uma esfera, mas não deu muito certo, está parecendo mais um comprimido. São partículas que a gente chama de 0D, ou dimensão zero, né? A gente tem estruturas, como é que fala? De uma dimensão, né? Estruturas, no caso, como se fosse um nanotubo de carbono, eu só tenho uma direção aqui praticamente dominante na minha partícula. Eu tenho essa estrutura aqui que eu posso chamar que é uma estrutura 2D, que são estruturas lamelares, né? Eu tenho grafeno, eu tenho argilas, tem estruturas lamelares também, né? São materiais 2D. E tenho materiais tridimensionais aí também, né? Que é essa forminha representada pelo cubo aí, né? Em relação, né, aos efeitos eletrônicos, né? Que são importantes aí, né, no estudo de catálise, o suporte, geralmente onde esses sítios ativos estão, eles são muito influenciados pela capacidade de receber doação eletrônica desse suporte. Se eu tenho um nanotubo de carbono, se eu tenho um grafeno, se eu tenho um metal depositado na superfície dessa, eu tenho um favorecimento, né, desse sítio ativo receber densidade eletrônica desse meu suporte. A gente sabe também, né, que os efeitos de composição, né, dependendo de quem está presente no meu catalisador ali, eu posso otimizar esse processo, posso deixar meu catalisador mais ativo, né? Então, são fatores aí também que a gente tem que levar em conta que influenciam na atividade catalítica, né? E quando a gente deseja fazer um catalisador, a gente tem que levar em conta, né, esses detalhezinhos aí também, né? Falando do tamanho, né, dos catalisadores, da nanocatálise, todo mundo fala que a nanociência, os nanomateriais são muito importantes, mas ninguém quase não se explica ou entende-se, né, o porquê que eles são importantes, né? A gente vai conhecer lá vamos dizer assim, no átomo, né, as influências ali. Primeira observação que a gente tem, né, se eu pegar essa tabela aqui, né, eu tenho aqui, né, os clusters, né, eu tenho um shell, 2 shell, 3,
Shell é camada, né? Então, eu tenho materiais com uma camada, 2, 3, até 6. Na segunda coluna, eu tenho aqui, vocês veem, né? O total do número de átomos. Para uma camada de átomos, eu tenho 13, total de 13 átomos. E, na terceira coluna, eu tenho o número de átomos na superfície. Observem que, para uma camada, né, uma estrutura de um cluster com 13 átomos, eu tenho praticamente 12 átomos na superfície. E isso, se eu faço a razão do número de átomos da superfície pelo número de átomos totais, né, eu tenho praticamente 92% dos átomos expostos. Ou seja, na catálise, se é um fenômeno, na catálise é uma heterogênea, perdão. Na catálise heterogênea, se eu estou lidando com um estudo de superfície, é muito interessante que eu tenha uma maior quantidade de átomos na superfície, né? E se eu tenho maior quantidade de átomos na superfície, eu tenho, então, né, uma tendência a ter, né, uma boa atividade catalítica. Quando eu vejo partículas maiores, né, eu já tenho aqui 6 camadas, 923 átomos no total, 362 átomos na superfície, isso está me dizendo que eu tenho 39% dos átomos na superfície. Ou seja, o que está tudo para dentro ali, né, nas camadas internas, elas não estão possíveis, né, não está passível de sofrer uma reação. E como que a gente entende que, não só a questão da exposição, mas tem duas coisas que são muito importantes para nós, químicos, entendermos do porquê. Não basta só os átomos estarem na superfície. Aí tem a físico-química que explica e a química inorgânica também. Quando eu tenho uma maior quantidade de átomos na superfície, não sei se no sentido prático, visual aqui, vocês conseguem perceber que o número de coordenação dos meus átomos desse meu cluster, um cluster de uma camada, ele não está tão completo como os átomos que se encontram no cluster maior, né? Eu tenho esse cluster maior, se eu pegar esse átomo aqui, ele não está tão exposto, esse aqui, por exemplo, ó, esse átomo aqui, ele não está tão exposto na superfície, né? Então, ou seja, ele está mais coordenado. O que a gente sabe de ligação química, né, dos átomos? Na natureza, a gente não encontra os elementos igual a gente vê na tabela periódica. A gente encontra o átomo de oxigênio e a gente encontra a molécula de oxigênio. Ela precisa se ligar a uma outra espécie para ela diminuir o conteúdo energético dela e para ela ficar estável. Isso é o que a gente sabe. E a partir do momento em que eu tenho uma maior exposição, né, desses átomos aqui, dessa uma única camada, né, eu tenho um número de coordenação aqui, na verdade está faltando átomos ao redor aqui para estabilizar essa minha estrutura, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura que está precisando de átomos ao redor para que torne ela estável. Ou seja, estruturas menores, nanopartículas, são difíceis de obter porque elas são estruturas instáveis. Ela não tem tanta estabilidade em ficar, ela não deseja ficar assim. Enquanto que partículas maiores estão mais estáveis. Isso é uma explicação, né, que em termos de vias de ligação química a gente consegue compreender o quão reativo, né, esses materiais são. Indo lá para a físico-química, né, a energia livre de superfície, o que acontece? Se eu pego o raio dessa partícula menor, desse meu cluster aqui, eu sei que é um raio pequeno. Quando eu vou para a superfície dessa minha partícula pequena, essa superfície ela é muito curva. Curvaturas, né? Eu tenho uma concavidade aí muito grande. Quando eu vou para partículas, eu observo a partícula maior, né? Eu tenho um raio maior aqui dessa minha partícula, né? Vamos imaginar como se isso aqui fosse uma esfera, né? O todo aqui é uma esfera, né? Tudo isso aqui é uma esfera. O raio, né, desse meu cluster, né, ele é maior. O que está fazendo com essa superfície? O que está fazendo com a superfície aqui desse minha esfera? Ela está se tornando mais plana à medida que aumenta o raio dela. Vocês, intuitivamente,
com uma folha de papel aí na mesa de vocês, vocês observam que a folha de papel aberta, ela vai ficar assim enquanto vocês deixarem. A partir do momento que vocês peguem essa folha de papel e tentem envergá-la, tentem só fazer virar ela, mas sem amassar. O fato de simplesmente pegar essa folha, existe uma resistência a ela a ficar curva. Quando vocês soltam essa folha, ela tende a ficar no formato que ela se encontrava, plana na mesa. Ou seja, superfícies curvas, elas têm uma maior tensão na superfície. Quando eu tenho menor energia na superfície, é quando a superfície está plana. E quando ela está plana, é quando eu tenho estruturas maiores, raio maior, me faz com que eu tenha a superfície mais plana. Não sei se vocês conseguiram compreender. E maior tensão superficial, aqui no caso dessas partículas pequenininhas, eu acabo gerando o quê? Um maior potencial químico. O maior potencial químico me leva a quê? Uma maior tendência a sofrer reação. Conseguiram pegar aí a questão do tamanho, como é que influencia tanto na físico-química quanto na química inorgânica? Ô, Henrique, é como se aquela partícula nanométrica, ela tivesse cheia de defeito, né? Ela está precisando. Aí ela põe o outro reagente, cola nela para ver se estabiliza. Né? Então, vem cá, né? Ele se conecta ao sítio catalítico para estabilizar o sítio que está instável. E aí acaba que também aí tem elétrons desemparelhados e tal, que vão acabar sendo... Né, tem toda aí a questão da reação em si, né, de transferência de carga, e energia, e elétron, e aí vai. Depende do mecanismo, né? Acho que é por aí, né? Sim. Então, vamos seguindo adiante. Os efeitos de morfologia, né? O catalisador, ele é um cristal, né? É considerado um cristal, onde ele é um sólido e possui diferentes, né, planos cristalinos. Esses planos cristalinos ou planos cristalográficos, eles possuem arranjos atômicos diferentes. E esses arranjos atômicos diferentes acabam propiciando reatividades diferentes ao material. Então, observem aqui, numa reação de hidrogenação de benzeno, os pesquisadores eles estudaram a morfologia de um catalisador de platina, onde eles tinham estruturas cúbicas, né? Eles usaram tanto estruturas cúbicas de platina metálica como estruturas cuboctaédricas, né? de platina, né? Então, vocês percebem que o plano cristalográfico aqui, né? Ele é diferente, né? da estrutura cuboctaédrica, e aqui eu tenho estrutura cúbica. E eles avaliaram o seguinte, né? A taxa de reação, o turnover number, né? Em função dos sítios, né? Ativos de platina. Eles observaram que, por exemplo, platina, né? Nanopartículas cúbicas de platina, elas eram muito mais ativas, né? Para hidrogenar o benzeno do que as estruturas cuboctaédricas, né? Que tem o plano cristalográfico 111, né? Aqui a gente observa essa diferença, como que a morfologia influenciou na eficiência desses catalisadores de platina em função da temperatura que eles avaliaram, né? Mas aí eu disse para vocês, né, que partículas nanométricas, elas são importantes na catálise, eu tenho uma maior tendência à reatividade e tudo mais. Entretanto, agora eu venho aqui não fazer uma confusão na mente de vocês, mas alguns estudos mostraram que nem sempre a atividade dos catalisadores, né, o turnover frequency, o TOF, ele pode ser influenciado positivamente, ele pode ser insensível pelo tamanho da partícula, né, do catalisador, ou ele pode ter um efeito negativo pela redução do tamanho, né? Aí você vai dizer, mas como assim, Henrique? Bom, intuitivamente, pelo que eu havia falado anteriormente, né, existem, né, os nanocatalisadores que
conseguem aumentar a atividade da reação pela redução do seu tamanho. E onde isso é observado? Em algumas reações específicas. Por exemplo, a clivagem da ligação sigma, né, hidrogênio e carbono do metano, ela acontece muito mais rapidamente quando eu tenho nanopartículas menores, né? Então, ou seja, eu tenho uma atividade catalítica, né, um TOF, um turnover frequency, se eu olhar aqui, é muito maior quando eu tenho partículas bem menores, né? Esse aqui eu tenho um efeito, eu posso dizer que eu tenho um efeito positivo em relação ao tamanho da partícula. Eu tenho uma condição também que os pesquisadores estudaram, que eu tenho uma atividade de TOF diferente pela alteração de tamanho. Eu posso ter partículas do tamanho de 2, 3 nanômetros até 80, 100 nanômetros, que vai ser indiferente. O TOF ele não vai se alterar. E onde que isso foi observado? Naquela reação de hidrogenação, por exemplo, do benzeno, é um exemplo. Né? A hidrogenação de hidrocarbonetos utilizando metais de transição, ela é indiferente ao tamanho das partículas. Ela é dependente estritamente, no caso, da morfologia e dos planos cristalográficos que existem, né, na superfície do meu catalisador. Ou seja, se eu tenho lá o plano cristalográfico da platina 100 ou 111, eu vou ter uma maior atividade ou menor, entendeu? Situações onde nem sempre eu poderia esperar, né, vou aumentar ou seja, eu vou diminuir meu tamanho da minha partícula, do meu catalisador, eu vou ter mais atividade? Não vou ter. Dos processos que o pessoal conseguiu entender, os mecanismos, né, é que, por exemplo, as reações, a quebra, a dissociação e formação da ligação π, né, aqui está CO2, mas desculpa, não é CO2 não, não é CO2 não, é C dupla O, na verdade não é C dupla O, é C tripla O, é o CO, molécula de CO, e do N2. Essa reação, né, essa etapa onde precisa acontecer a dissociação dessas ligações π e formação de ligações π novas, elas dependem estritamente dessa borda, dessa linha, né, do vermelho que eu destaquei para vocês na superfície do catalisador, e também da região que a gente chama de terraço, que é a região plana. Ou seja, se eu tenho nanopartículas, a probabilidade de eu ter uma superfície plana é muito menor. A probabilidade de eu ter uma borda de degrau é muito menor. Onde eu observo isso? Por exemplo, eles fizeram um estudo onde eles avaliaram nanofitas, né, de um catalisador específico. E eles observaram que as nanofitas eram mais ativas do que partículas esféricas, pequenininhas de nanocatalisador. Ou seja, as nanofitas, o que uma nanofita tem considerando o mesmo elemento, né? Ela vai ter superfície e ela vai ter borda. Então, eles sugeriram, né, que a presença dessas regiões era importante para que a reação acontecesse. Outra coisa importante também a ser falada é o efeito dos promotores catalíticos, né? Os promotores eletrônicos, né? Aqui tem uma figura à esquerda, né, onde eu tenho aí a superfície do ferro e eu tenho a utilização aí, né, o emprego a presença, né, do potássio e do óxido de potássio. O que os promotores catalíticos eles fazem? Eles doam densidade eletrônica ao meu metal, né, meu metal de transição. Vocês observem que ao fazer isso, né, nessa porção aqui, né, a catálise heterogênea, como que ela funciona? Né, meu sítio metálico, né, que é ativo, ele doa densidade eletrônica para os orbitais antiligantes da minha molécula reagente, né? E aí, a gente sabe lá da boa e velha química inorgânica que quando eu vou preencher, né, a química orgânica também estuda muito isso, mas quando eu dou densidade eletrônica para os meus orbitais antiligantes, o que eu estou fazendo com a minha estrutura? Eu estou aumentando a energia. E aí eu desfavoreço, porque as ligações, no caso, né, os orbitais ligantes, né, essa ligação π que ela é enfraquecida e essa molécula então se adsorve na superfície. Então o mecanismo, né,
compreensão de como que ocorre uma ligação, uma reação química na superfície de um catalisador, ela se processa dessa maneira, né? Eu tenho, então, a doação de densidade eletrônica aqui e a clivagem dessa ligação, né? Geralmente é utilizado aí, durante o preparo do catalisador, a gente coloca 0,5%, olha só, 0,5% de um promotor. Ao final, quando eu obtenho o meu catalisador, quando eu faço uma análise de XPS, por exemplo, eu consigo observar que esse meu promotor ele está numa concentração de aproximadamente 10% na superfície do meu catalisador. Isso acontece porque os metais, tanto o potássio como o sódio, eles apresentam baixa energia livre, né, de superfície, né? Eles têm menor tensão superficial do que os outros átomos, né? Eles tendem a migrar para a superfície e aí tem essas vantagens aí de deixar o catalisador mais ativo, né? Tem situações onde se utilizado outros metais também, não só, né, aqui a gente tem o caso do paládio, né, a presença dele evita com que a superfície do meu ferro se oxide, né, e aí ele perca atividade, por exemplo, nessa reação de desidratação aqui, né, dessa molécula, né, formando água. Carlos estava curioso para saber sobre os processos de desativação, então vamos lá, né? Então, a gente tem aqui a formação de POC, que é um dos primeiros aí, dos mais importantes e relevantes aí nos processos catalíticos, né? Eu tenho deposição de carbono na superfície do meu catalisador. Esses carbonos, eles podem, né, obstruir poros, né, do meu catalisador e recobrir, no caso, os meus sítios ativos, né, que são meus cristalzinhos aí azuis, aí, como vocês podem ver, né? Tem uma outra situação, que é o caso do envenenamento por elementos eletronegativos, né? Átomos de enxofre, carbono, fósforo, cloro, flúor, eles têm a capacidade de envenenar os metais de transição, né? Se eu falei anteriormente que os promotores doam densidade eletrônica, esses elementos eletronegativos, eles retiram densidade eletrônica e tornam inviável, né, esses metais ali de poderem transferir, né, densidade eletrônica para os orbitais antiligantes do meu substrato, né? Aquilo que a Vânia falou, né, o caso da coalescência das partículas, né, eu tenho estruturas menores, né, elas, dependendo da reação, né, acontece a migração ali dessas estruturas e acabam se aglutinando e ocorre o fenômeno de coalescência, né, de união dessas partículas. E aí eu tenho crescimento dessas partículas e quando isso acontece, ocorre perda de atividade catalítica também, né. Uma outra situação que é bem parecida, que na verdade não são os sítios ativos, né, que estão coalescendo, na verdade é o suporte, ele está se ruindo, né, como se fosse um edifício, né, e ao fazer isso, né, eu tenho bloqueio dos poros e esses sítios ativos eles ficam inacessíveis para uma reação. Quando isso ocorre, né, eu vejo o porquê, na verdade, a pergunta como que isso ocorre, né? Quando eu estou trabalhando em altas temperaturas, né, o que a temperatura faz nas moléculas? Ela está relacionada com o grau de agitação molecular. Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando mais a vibração dessas moléculas ali no meu sistema. E quando eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo energia para a estrutura e isso acaba favorecendo a coalescência, né? E a ruptura, né? A sinterização aí desse meu suporte, né? Bom, chegamos numa situação aqui, né, que a gente falou dos catalisadores, mas eu gostaria de deixar para vocês também, né, para falar um pouco dos reatores, né? Onde os catalisadores são utilizados? Nós temos dois tipos de reatores, reator em batelada e o reator em fluxo contínuo. Os dois reatores eles têm especificidades muito características, têm peculiaridades que são muito características desses reatores, né? Reator em batelada, todo mundo aí já está acostumado a
é o mais intuitivo, o mais prático que a gente tem no laboratório, né? Eu tenho ali, pode ser um becker, eu coloco minha barrinha magnética, adiciono meus reagentes, deixo aquilo ali agitando por um tempo, faço um aquecimento, esse sistema pode ser aberto ou fechado, né? E ao final do processo, eu vou ter ali meu produto, certo? O reator em fluxo contínuo, ele tem as suas diferenças. Meu catalisador, né, ele fica numa região, né, característica ali, né, ele fica fixo, né, no meu reator, e minha carga de reagente atravessa esse catalisador. Eu entro com uma determinada concentração de reagente e eu já tenho ali a concentração de produto, né? O que eu queria chamar a atenção para quando vocês estiverem lendo os artigos, né, e tiver um estudo de uma reação catalítica envolvendo um reator batelado e um reator em fluxo contínuo. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a concentração do reagente ela é alterada no tempo. Vocês podem ver aqui, tem um gráfico aqui, né, de conversão do eugenol em isoeugenol. Eu tenho, né, a conversão dele no eixo Y em função do tempo, né? 5 horas, 10 horas. Dependendo do meu sistema, né, eu tenho um catalisador aqui pouco ativo, né, porque ele demora muito tempo para converter quase um pouco mais de 50%, e aqui eu tenho um catalisador, digamos, mais ativo, né? Em praticamente 2 horas de reação, eu tenho quase 100% de conversão, né, do meu eugenol aqui, né? Então, independente ali do tempo que eu for ali verificar no meu reator, tirar uma alíquota, analisar, seja num cromatógrafo, eu vou ver que a fração de moléculas de reagente ela muda no tempo. Quando eu vou para um reator, né, em fluxo contínuo, essa concentração, né, ela não muda no tempo. Eu tenho uma concentração inicial na entrada do reator, eu tenho ali somente moléculas de um reagente A. Nesse meu exemplo, eu tenho somente moléculas de CO entrando no meu reator, na porção superior, como vocês podem ver aí nos reatores, né? Pode ser qualquer um deles. E ao final do reator, na porção inferior de qualquer um desses reatores aqui, por exemplo, nesse reator empacotado, para esse gráfico aqui, eu converti tudo, ou seja, eu não vejo nada de CO, saindo aqui nesse reator. Eu tenho somente produto aqui sendo produzido, né? E é um gráfico característico que eu vejo, né? Conversão em função do tempo. Vocês observem que é uma linha contínua, né? Ela não sofre variação, né? Ou seja, a minha concentração, seja do meu reagente, seja do meu produto, ela está constante o tempo inteiro. E onde ela é usada? Na indústria. Ali eu estou processando litros e mais litros de reagente e transformando em produto. Tem várias vantagens, né? Aqui no batelada, acabou a reação, o que eu vou fazer? Separar o catalisador, limpar o reator, né? O que a gente faz em laboratório, e colocar, adicionar tudo novamente no reator. Então, eu tenho, se pensando numa indústria, né? Eu toda hora ali, reagiu, tira meu produto, separa catalisador, lava o reator, volta com uma carga nova. Aqui não, a carga é constante. Eu tenho ali, sei lá, milhões de litros de meu reagente que eu posso transformar, né, em produto. É muito mais prático, né, do ponto de vista ali, né, industrial, mais barato, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que as unidades, né, que a gente costuma avaliar são diferentes, ó. São uma quantidade, um volume, né, variável, né? Cada reação, o volume é variável. Como eu falei lá atrás, quando eu estava discutindo as reações, eu falei de volume constante. Aqui nesse reator, eu estou trabalhando com volume constante. Aqui no fluxo, o volume é variável. E dependendo do meu ajuste, da minha reação, eu posso ter 15.000 ml por hora, por grama de catalisador sendo processado, né? Quanto mais eu consigo aumentar esse volume aqui no tempo, eu estou conseguindo o quê? Otimizar meu processo industrial. Beleza?
Aqui eu tenho uma situação de reator de leito fluidizado. Eu mostrei os reatores de leito fixo, né? Esses reatores são muito utilizados na indústria do craqueamento catalítico para a produção de gasolina, né? Aqui a gente tem o sólido, ele praticamente vai ter a densidade muito próxima ali do meu fluido, né? E aí ele consegue acender, né? Nesse meu sistema, tem um exemplo aqui, né? De um catalisador, de um processo de um reator em leito fluidizado, onde eu tenho os meus reagentes na fase gás, né? Vocês podem ver aqui, e o meu catalisador aqui, né? Esses reatores são muito bons para os processos, para corrigir os problemas de transferência de massa, né? Quando eu pego lá o meu catalisador, meu reator em leito fixo, né? Que eu tenho aqui atrás, o meu reagente ele passa por aqui, né? E sai, ele tem um tempo, né? Eu consigo processar 15.000 ml por hora por grama de catalisador, né? Num reator em batelada, eu coloco minha agitação ali e fica, né, por um tempo. Então, a transferência de massa ela é muito mais eficaz do que aqui, quando eu tenho o meu reagente passando através do meu catalisador que está em leito fixo, né? Quando eu tenho esse reator em leito fluidizado, eu consigo fazer com que eu tenha uma excelente transferência de massa aqui, né? Geralmente o que é feito nesse catalisador aqui, as eólitas são usadas aqui, né, nesses processos, elas são recuperadas no regenerador, né, onde tem um vapor de ar ou de oxigênio, né, quente, e eu consigo queimar esse coque formado na superfície do meu catalisador, né? E aí então, uma vez ele regenerado, ele vem aqui com o vapor de água, entra de novo aqui no meu sistema, no meu reator, e ele está apto a continuar, né, na minha reação, né? Bom, eu não poderia deixar de falar bem rapidamente, né, os processos fotocatalíticos, como eles ocorrem, né? Através da excitação da luz. A gente viu que na catálise normal, né, no processamento do petróleo, da biomassa, a gente usa temperatura. Aqui a gente não usa temperatura, aqui a gente usa luz para simplesmente ativar o catalisador, né? E aí, para entender um pouco como que isso funciona, eu preciso entender como que é a estrutura do meu catalisador para ele ser ativado pela luz. Quando a gente considera esse átomo, essa molécula de hidrogênio, né? Quando eu tenho esse diagrama de energia aí, de formação, né, dos orbitais moleculares, para cada orbital atômico, a gente tem um orbital molecular correspondente sendo formado, né, na minha molécula, não é isso? Vocês que são aí estão com a memória fresca na inorgânica. E aí é o seguinte, a partir do momento em que eu vou aumentando o número de átomos no meu sistema, eu estou aumentando também o número de orbitais moleculares do meu sistema, né? Então, eu tenho aí meus orbitais ligantes e meus orbitais antiligantes. Quando eu vou aumentando muito esse número de átomos, né, eu passo a ter uma espécie de contínuo, que a gente chama de banda de valência, né, onde os elétrons estão ocupando aí as regiões de mais baixa energia, e os estados desocupados de elétrons, que a gente chama de banda de condução. A separação dessas duas bandas a gente chama de lacuna, né, energética. Não tem nada ali que o elétron pode acessar. Então, vocês percebem, né, a estrutura de um sólido aqui, eu tenho uma imagem aqui, né, de uma estrutura de um TiO2, né, vocês observam que eu tenho uma sequência grande, né, de átomos vizinhos, próximos, né, e essa proximidade desses átomos faz com que eu tenha aí, né, essa banda de valência e essa banda de condução, devido à presença essa proximidade de orbitais moleculares presentes no material. E aí, como que acontece, então, o processo de catálise, né, por meio da luz? Eu tenho ali minha superfície, né, do meu catalisador. Essa superfície ela é ativada quando chega um fóton de luz, né, uma energia ali, HNI. Esse fóton de luz ele é capaz de excitar aquele elétron de mais baixa energia, da banda de valência, ele migra para a banda de condução. Então, eu tenho aqui a geração do par elétron-buraco, né? Esse par elétron-buraco, ele tem a possibilidade de migrar, né, dele
ele tem uma mobilidade na superfície ali do meu catalisador, e aí eu tenho regiões, então, onde eu tenho concentrações de portadores de carga positiva numa região, e uma região onde eu tenho uma maior concentração de portadores de cargas negativos, né? E essas regiões, então, são ótimas para acontecer redução ou oxidação, né? E aí, então, né, geralmente o que a gente tem, né, são os semicondutores, né, materiais semicondutores. Essas regiões onde acontecem redução, né, eu posso ter a produção de hidrogênio, né, a partir da hidrólise da água, né. Eu posso ter a formação de radicais hidroxila, que são muito usados nos processos oxidativos avançados, de matéria orgânica, tratamento de efluentes. O pessoal usa muito a fotocatálise para esse tipo de processo. E a gente tem também os processos de conversão de CO2, né, para a produção de combustíveis como metanol, metano, né. Um dos desafios que existem na fotocatálise é o método de escala. Quem já passou perto de um laboratório que trabalha com fotocatálise já viu que coloca uma luz, né? Você tem ali o seu reator, é iluminado por uma luz, você tem um fotocatalisador, né? Que é um sólido, né? É um catalisador que é ativo pela luz. E você, geralmente, quem trabalha com fotocatálise trabalha com coisas muito pequenas, né? Sistemas em batelada, né? São sistemas bem pequenos. E um dos desafios da fotocatálise é aumentar a escala desses processos, né? Aumentando a escala passando para processos contínuos, reatores maiores. Um outro desafio também é aumentar a faixa de absorção da luz visível, né, desses catalisadores. Como eu falei, o TiO2 ele é muito usado, mas existem desenvolvimento de materiais que conseguem pegar mais essa faixa na região do visível. É mais desejável, né, porque acima de 325, 370, né, nanômetros, na verdade abaixo, perdão, né, a gente está no ultravioleta, né, então os processos eles tendem a não utilizar essas radiações muito energéticas por questões de saúde, né, de aplicação, né, de um produto, enfim. Um dos problemas mais importantes também que acontece é a recombinação do par elétron-buraco. Se esse elétron ele retorna ao estado, né, da banda, ele sai da banda de condução e vai para a banda de valência, eu estou tornando inviável do meu processo acontecer ali, né? E aí, então, isso é um problema muito grande. Os fotocatalisadores, eles não também possuem uma eficiência tão boa, né? A eficiência quântica deles é muito baixa, ela é medida em função da taxa de moléculas formadas dividido pela taxa de fótons absorvidos, né? Esses rendimentos quânticos são menores que 16% aí. Pensando, né, em larga escala, algumas coisas têm sido feitas. Esse foi um estudo interessante que os pesquisadores fizeram, olha só, avaliando a Catedral da Misericórdia em Roma, né? Eles têm ali essa superfície muito curiosa da catedral, né? Que eles utilizaram uma tinta que tem pigmento de TiO2. A maioria das tintas brancas, elas têm TiO2, né? Mas o curioso foi o seguinte, esse fenômeno de fotocatálise, eles observaram que ele acontece, de fato, em virtude da presença, né, de moléculas de íon X, né, da atmosfera, ao colidir com essas estruturas, né, de TiO2 da tinta, elas reagiam formando ácido nítrico. Numa camada abaixo da tinta, a gente tem carbonato de cálcio, que é devido ao concreto, né, da estrutura ali da catedral. Quando eu tenho o carbonato de cálcio, que é um material básico, em contato com ácido nítrico, né, eu tenho uma reação ácido-base acontecendo com formação de água, CO2 e um sal, o nitrato de cálcio. Eles observaram que o nitrato de cálcio ele era somente encontrado na porção exterior dessa catedral. Dentro da catedral não era encontrado o nitrato de cálcio, ou seja, eles estudaram essa catedral por 6 anos. E foi um estudo muito interessante, né, que eles conseguiram demonstrar isso, foi até publicado numa revista boa. Tem estudos, né, de tratamento de água, tem uma fotinha minha aí, eu estou na frente de um espelho que ele tem aproximadamente
1,5 km, eu acho, o pessoal tinha falado lá no dia. Essa plataforma solar de Almeria, na Espanha, eu visitei em 2013, num congresso que eu fui, e aí eles levavam a gente numa região deserta, né, por conta de não poderia ter população morando ao redor, porque esses coletores, esses